Olá e bem-vindos! Hoje vamos falar de uma coisa muito importante, algo que acontece dentro de nós, muitas vezes sem darmos por isso. Já imaginaram que dentro do nosso corpo pode existir um fogo invisível? Não é uma chama que arde de repente, não. É mais como umas brasas que ardem devagarinho, dia após dia, num fogo lento e constante. Este fogo silencioso, que a ciência chama de inflamação crónica, é um dos maiores inimigos da nossa saúde hoje em dia. Mas, e esta é a parte mais importante, nós podemos controlá-lo. E não é com remédios complicados, mas sim com as ferramentas que a própria natureza nos dá. Nesta nossa conversa, vamos ver um plano super claro e prático de 7 dias. Um plano feito não só para controlar, mas para apagar mesmo este fogo interior e devolver ao corpo o seu equilíbrio. Vamos a isso? Para que ninguém se perca, aqui está o nosso mapa de viagem. Primeiro, vamos perceber bem o inimigo, o que é, afinal, este fogo silencioso. Depois, vamos fazer de detetives e descobrir quem são os incendiários, ou seja, que alimentos e hábitos é que andam a alimentar as chamas, muitas vezes sem a gente saber. A seguir, passamos à solução. Vamos conhecer os alimentos que são verdadeiros bombeiros e descobrir uma ferramenta antiga mas super poderosa, o jejum intermitente, que ajuda o corpo a reparar-se. E no fim, a parte que junta tudo, um plano detalhado de 7 dias para pôr a teoria em prática, já. Muito bem, vamos lá começar pelo início. Antes de combatermos um problema, temos de o perceber a fundo. E esta primeira parte é mesmo essencial. Não basta saber o nome inflamação crónica. É preciso perceber como é que ela se instala, porque é que é tão perigosa e, claro, que estragos silenciosos pode estar a fazer neste preciso momento. Este é, sem dúvida, um dos conceitos mais importantes para a nossa saúde a longo prazo. Esta imagem é perfeita. Pensem no nosso corpo como se fosse uma casa. Se houvesse um fogo a sério com chamas, com fumo, era impossível ignorar. Chamávamos logo os bombeiros, claro. Mas a inflamação crónica não é nada disso. É como se nas fundações da casa ou dentro das paredes houvesse um calor constante, uma umidade que vai corroendo tudo dia após dia. Vai enfraquecendo a estrutura, apodrecendo as vigas. Por fora, durante muito tempo, a casa pode parecer impecável, mas por dentro está a ser destruída. É esta a natureza da ameaça, é silenciosa, persistente e muito, muito destrutiva. Sendo um bocadinho mais técnico, mas de forma simples, é importante fazer uma distinção. Todos nós sabemos o que é inflamação aguda, certo? Damos uma pancada, fazemos um corte, a zona fica logo vermelha, quente, inchada e dói. Este é o nosso sistema imunitário a enviar os serviços de emergência para o local para limpar tudo e começar a reparar. É uma resposta rápida, forte e que se desliga assim que o trabalho está feito. A inflamação crónica é o contrário. É como se o alarme de emergência nunca se desligasse por completo. Fica a tocar baixinho o tempo todo, durante meses ou até anos. E este estado de alerta constante desgasta o sistema e acaba por fazer com que as nossas próprias defesas comecem a atacar tecidos saudáveis. É um desgaste lento e contínuo por todo o corpo. E as consequências deste fogo lento? Bem, são enormes e muito sérias. Não estamos a falar de coisas pequenas. A ciência liga diretamente a inflamação crónica a muitas das doenças que mais nos afetam hoje em dia. Por exemplo, dentro dos nossos vasos sanguíneos, a inflamação ajuda a criar placas de colesterol instáveis, o que aumenta o risco de um ataque cardíaco ou de um AVC. No metabolismo, interfere com a forma como as células reagem à insulina, o que leva à resistência à insulina, a porta de entrada para a diabetes tipo 2 e para a obesidade. No nosso intestino, pode danificar a barreira protetora, causando problemas digestivos e autoimunes. E claro, vê-se por fora, em problemas de pele, como acne ou eczema, ou nas dores constantes da artrite. Com isto tudo, a pergunta é óbvia. Se há um fogo, o que é que lhe está a dar combustível? De onde vem a lenha que mantém estas brasas acesas? A resposta, em grande parte, e isto é a boa e a má notícia, está no nosso prato. Muitas das nossas escolhas do dia-a-dia, feitas por hábito, sem pensar, estão a alimentar diretamente este processo inflamatório. Vamos lá identificar os principais culpados. Ora bem, aqui estão 5 dos grandes vilões. Primeiro, os alimentos ultraprocessados. Refeições prontas, bolachas, refrigerantes, tudo que vem em pacotes com listas de ingredientes enormes que nem percebemos. Estão cheios de químicos que o nosso corpo não reconhece. Segundo, o açúcar e os hidratos refinados, como o pão branco e as massas. Provocam picos de açúcar no sangue, o que obriga o corpo a libertar muita insulina, um processo que é, por si só, inflamatório. Terceiro, as gorduras trans, muitas vezes escondidas como gordura vegetal hidrogenada, em margarinas, bolos e fritos. O corpo não sabe o que fazer com elas e causam danos diretos nas nossas células. Quarto, o consumo exagerado de álcool. O fígado tem de trabalhar imenso para o processar e isso gera toxinas que promovem a inflamação. E por último, um hábito cada vez mais comum, comer tarde à noite. Isto baralha o nosso relógio biológico e impede que o corpo faça os seus trabalhos de reparação noturnos. Certo, já percebemos o problema e o que o alimenta. Agora, vamos mudar o foco. Vamos passar da preocupação à ação, do problema à solução. Porque se a comida pode ser o veneno, ela também pode e deve ser o nosso remédio.
A natureza dá-nos uma farmácia completa, cheia de coisas poderosas que combatem a inflamação na sua origem. Chegou a hora de conhecermos a equipa de elite, os nossos bombeiros nutricionais. E aqui estão eles, os nossos 7 heróis. Reparem bem nesta lista. Não há aqui nada de exótico, de caro ou difícil de encontrar. Estamos a falar de peixes como a nossa sardinha ou a cavala, de um punhado de nozes, dos brócolos e espinafres que há em todo o lado, de mirtilos ou framboesas, de um simples iogurte natural, do nosso azeite virgem extra e de uma chávena de chá verde. São coisas do dia-a-dia, acessíveis, que, quando as comemos com regularidade, se tornam armas poderosas contra a inflamação. Vamos só destacar alguns para percebermos a magia. Os peixes gordos são talvez a arma mais potente. Porquê? Por causa dos ácidos gordos ômega 3. Na nossa dieta moderna, comemos em excesso outro tipo de gordura, o ômega 6, que tende a ser pró-inflamatório. Os ômega 3 fazem exatamente o contrário. Eles atuam a nível celular para criar substâncias que eticamente desligam a inflamação. É como ter um regulador interno que acalma o sistema todo. E agora, o poder do mundo vegetal. A regra é super simples. Quanto mais cor houver no prato, melhor. Os pigmentos que dão aquelas cores vibrantes aos vegetais e aos frutos vermelhos são compostos chamados polifenóis e antioxidantes. Eles funcionam como um exército de limpeza. O stress e a própria inflamação criam umas moléculas instáveis, os radicais livres, que danificam as nossas células. Os antioxidantes chegam lá e neutralizam estes radicais, protegendo as células e acalmando a inflamação por todo o corpo. Mas a nossa estratégia anti-fogo tem duas frentes. Uma é escolher os alimentos certos, os nossos bombeiros. A outra, que é igualmente poderosa, é saber quando não comer. Vamos agora explorar uma prática antiga que a ciência moderna está a redescobrir, o jejum intermitente. E é muito importante perceber isto. Não se trata de passar fome, trata-se de dar ao nosso corpo uma janela de tempo para descansar e se reparar a si mesmo. Esta é a grande questão. E pode parecer estranho, não é? Como é que não comer pode fazer bem? Pensem no nosso corpo como uma cidade que nunca dorme. O sistema digestivo é como o trânsito, sempre a funcionar. Se os caminhões estão sempre na estrada a entregar coisas, quando é que as equipas de manutenção podem arranjar as estradas e limpar as ruas? Nunca. O jejum é como fechar a cidade ao trânsito durante a noite, para que as equipas de reparação possam finalmente fazer o seu trabalho em paz. E esta comparação mostra isso na perfeição. Quando estamos sempre a comer, a energia do corpo está toda focada em digerir e absorver. A barreira do intestino está sempre sob pressão. Quando estamos em jejum, acontece uma mudança incrível. A energia é desviada da digestão para a reparação. A barreira intestinal tem tempo para cicatrizar. E, super importante, ativa-se um processo fascinante chamado autofagia. Isto é, basicamente, o programa de reciclagem do corpo. As células identificam partes velhas ou danificadas e desfazem-nas para construir peças novas. É uma desintoxicação a nível celular. Então, por onde começar? O número 16 é uma ótima referência. Corresponde ao método 16/8, um dos mais fáceis de seguir. A ideia é simples: concentrar as refeições numa janela de 8 horas e jejuar durante as outras 16. Por exemplo, acaba-se de jantar às 8 da noite e só se volta a comer ao meio-dia do dia seguinte. Estas 16 horas parecem ser o tempo mínimo para o corpo baixar os níveis de insulina e começar a ativar a sério estes mecanismos de reparação. Não é para se fazer de forma rígida todos os dias, mas é uma ferramenta flexível para usar na nossa rotina. E agora chegamos à parte mais esperada. O momento de pôr todo este conhecimento em prática. Já percebemos o que é o fogo, já identificámos o combustível, já conhecemos os bombeiros e a importância do descanso. Agora vamos juntar as peças todas num manual de instruções simples. Vamos ver como é que esta teoria se parece numa semana de alimentação anti-inflamatória que qualquer pessoa pode começar a seguir. Ora, aqui está a estrutura da nossa semana. Como podem ver, a palavra de ordem é a simplicidade. As manhãs são para prolongar o jejum da noite, bebendo apenas água, chá ou café sem açúcar. O almoço vai ser a nossa refeição principal, completa, com uma boa proteína, imensos vegetais coloridos e uma porção de hidratos de carbono saudáveis. O jantar será de propósito mais leve, uma sopa, uma salada, um iogurte, para não sobrecarregar o sistema digestivo e preparar o corpo para uma noite de descanso e reparação. Vamos ver os primeiros dias em detalhe. No dia 1, um almoço poderoso. Cavala grelhada, cheia de ômega 3, com brócolos e arroz integral para dar energia. No dia 2, uma coisa simples e rápida. Uma salada de frango, onde o segredo é o tempero. Um bom fio de azeite virgem extra. No dia 3, voltamos ao peixe gordo com um salmão grelhado, acompanhado de vários legumes coloridos a vapor, para manter os nutrientes. Refeições deliciosas, simples e que estão ativamente a combater a inflamação. A meio da semana, continuamos com a variedade. No dia 4, uma opção diferente. Papas de aveia, com frutos secos e frutos vermelhos por cima. Ótimo para o intestino e cheio de antioxidantes. No dia 5,
uma sopa de salmão e legumes, daquelas que sabem mesmo bem e são fáceis de digerir. E no dia 6, uma salada fresca de marisco, outra vez com o azeite a fazer a sua magia. Como veem, não é nada monótono. É só usar a criatividade com os ingredientes certos. E chegamos ao fim da semana com um prato simples, frango salteado com uma montanha de legumes. Mas mais importante do que seguir estas refeições à risca é perceber os princípios por trás disto tudo. Primeiro, e o mais importante, evitar ativamente os alimentos que sabemos que alimentam o fogo. Segundo, beber muita água. A hidratação é fundamental para a desintoxicação. E terceiro, uma regra de ouro: parar de comer quando nos sentirmos 80% cheios. Isto dá um descanso enorme ao nosso sistema digestivo. E com isto, chegamos à mensagem central de tudo. O objetivo não é propor uma dieta radical ou uma mudança de vida impossível de manter. A verdadeira transformação vem das pequenas escolhas inteligentes feitas com consistência dia após dia. É a soma de um pequeno sim a um alimento bom e de um pequeno não a um alimento processado que, com o tempo, cria uma mudança enorme na nossa saúde. É assim que se apaga o fogo silencioso e se constrói um corpo mais forte. E terminamos com esta pergunta, que é um convite. Porque só ter informação não muda nada. A mudança acontece quando damos o primeiro passo, por mais pequeno que seja. Não é preciso fazer este plano de 7 dias na perfeição já amanhã. Se calhar o primeiro passo é só trocar o refrigerante por um chá verde, ou pôr umas nozes na salada, ou talvez experimentar jejuar durante 16 horas só um dia na próxima semana. O importante é começar. Pensem nisso. Qual vai ser o primeiro passo?